Olá, boa noite. Boa noite. Papa reza por vítimas de ataque terrorista na Somália e por jovens esmagados na Coreia do Sul. Um dia após a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral divulga dados sobre segundo turno. A repercussão da vitória de Lula no Brasil e no exterior. No Sudeste, Minas Gerais é decisivo no resultado para a eleição do novo presidente. Lula vence a disputa mais acirrada da história e promete um novo tempo de paz, amor e esperança. 4 estados do Nordeste elegem governadores. Saiba também quais são os desafios do novo presidente eleito. Mês de novembro começa com frente fria e derruba temperaturas pelo país. E exposição une arte e arqueologia na Terra Santa. O Canção Nova Notícias está no ar. Iniciamos a edição desta segunda-feira do Canção Nova Notícias com um olhar para a mensagem do Papa Francisco de que os cristãos devem ter o olhar de Cristo que procura os perdidos com compaixão. Foi na oração do Ângelus deste domingo, quando rezou pelas vítimas de um ataque terrorista na capital da Somália e pelos jovens que morreram esmagados na Coreia do Sul. Francisco rezou pelas vítimas que morreram esmagadas em Seul por uma multidão que avançou por uma rua estreita durante o evento. E preghiamo il Signore risorto anche per quanti, soprattutto giovani. E também rezamos ao Senhor ressuscitado por aqueles, especialmente os jovens, que morreram em Seul, que Deus converta os corações dos violentos. Palavras do Santo Padre ao pedir orações pelas vítimas do ataque terrorista em Mogadiscio. Que a Mogadiscio Dio converta il cuore dei violenti. 2 carros-bomba explodiram em frente ao Ministério da Educação. A responsabilidade pelo ataque foi reivindicada pelo grupo Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, que supostamente apontou o ministério como uma base inimiga que recebe apoio de países não muçulmanos e está comprometido em retirar as crianças somalianas da fé islâmica. Em seu discurso no Ângelus, o Papa refletiu o evangelho da liturgia deste domingo do encontro entre Jesus e Zaqueu, chefe dos publicanos na cidade de Jericó. Francisco disse que no centro desta narração está o verbo procurar. Zaqueu procurava ver quem era Jesus e Jesus, após encontrá-lo, afirma: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Santo Padre se deteve nos 2 olhares que se procuram, o olhar de Zaqueu, que procura Jesus, e o olhar de Jesus, que procura Zaqueu. Francisco pediu então que nos recordemos que o olhar de Deus nunca se detém em nosso passado cheio de erros, mas olha com infinita confiança para o que podemos nos tornar. E que nós, cristãos, devemos ter o olhar de Cristo, que procura os perdidos com compaixão. Este é e deve ser o olhar da Igreja sempre. Com compassione. Aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou hoje mensagem do presidente da entidade, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, sobre a conclusão das eleições presidenciais. Nós vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz os detalhes sobre esse assunto. Ronaldo, boa noite para você. Muito boa noite para você também. Bom começo de semana para todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O texto convoca os brasileiros para um espírito de reconciliação e pede que todos possam acompanhar, exigir e fiscalizar aqueles que alcançaram êxito nas urnas e ainda alerta que o exercício da cidadania não pode ser esgotado com o fim do processo eleitoral. E no Congresso, depois do resultado das eleições divulgado pelo TSE, que oficializou a vitória de Lula com 50,9% dos votos e 49,1% para Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado fizeram declarações parabenizando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com um resultado apertado e com grande número de parlamentares eleitos alinhados ao presidente Bolsonaro, Lula vai precisar fazer um esforço para negociar com o Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi o primeiro a reconhecer o resultado das urnas e a parabenizar o presidente eleito. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada
e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o Congresso estará pronto para a aprovação de projetos importantes. O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados. Apesar do tom pacífico das declarações, o presidente eleito vai precisar exercitar o poder de negociação. No Congresso do ano que vem, a expectativa é de uma bancada de oposição atuante. Para aprovar os projetos de interesse do governo, Lula vai precisar ceder em muitas pautas. Tendo um Congresso que, a princípio, é mais conservador e pode ser, de uma certa forma, um pouco mais resistentes às propostas do presidente Lula. Uma das primeiras medidas que nós podemos ver para mostrar esse conflito será a questão do orçamento secreto, uma vez que em campanha o candidato Lula disse que iria dar transparência a esse mecanismo que foi desenvolvido ali no âmbito do Executivo e do Congresso Nacional. Os primeiros desafios do novo governo serão com a proposta econômica para o país e com a eleição dos próximos presidentes do Senado e da Câmara. No campo da economia, o presidente eleito evitou divulgar detalhes durante a campanha. O grande desafio do governo é exatamente equilibrar as contas públicas, porque esse ano já foram efetuadas muitas despesas. Para o ano de 2023 vai ser difícil administrar esse déficit. Obviamente, isso tudo tem que ser colocado na balança e priorizado. 75,86% de eleitores compareceram às urnas neste segundo turno. De acordo com o TSE, o número de abstenções foi menor que o registrado no primeiro turno, mas ainda assim foi elevado. Pela primeira vez em uma eleição presidencial, o Tribunal Superior Eleitoral registrou que mais eleitores compareceram às urnas no segundo turno do que no primeiro. De acordo com o TSE, o número de faltosos às sessões eleitorais neste domingo alcançou 20,59% do total de eleitores. Em relação às urnas substituídas ao longo do dia, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que 2.630 urnas foram trocadas em locais de votação, ou seja, 0,55% do total de urnas distribuídas. Com o término da apuração, por volta de 8 horas da noite, Alexandre de Moraes ligou para Lula, parabenizando pela vitória, e também para Bolsonaro, cumprimentando-o por participar do pleito, e reforçou a tranquilidade dos trabalhos desempenhados pelo TSE na segurança dos eleitores. Tanto no primeiro quanto no segundo turnos, nós tivemos uma eleição pacífica, uma eleição tranquila, uma eleição com segurança. O eleitor se dirigiu à sua sessão eleitoral, votou tranquilamente, retornou para sua casa sem maiores problemas. A eleição acirrada no Brasil agora parte para a transição de governo. A Lei 10.609 de 2002 garante ao candidato eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais de transição governamental. O objetivo é ficar por dentro do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública. As pessoas que vão compor as equipes vão ser indicadas por Lula, ao mesmo tempo que os atuais titulares das pastas ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas, além de prestar apoio técnico e administrativo. A gente fica por aqui e daqui a pouco a repórter Camila Castro volta com mais informações da capital federal, atualizando esse primeiro dia pós-eleições. Vamos agora a São Paulo com o Rodrigo Luiz, falando sobre as manifestações na capital paulista com o resultado das eleições. Olá, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Ronaldo da Silva, boa noite a todos. Olha, um dia após as eleições, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu em São Paulo. Ele recebeu hoje a visita do presidente argentino Alberto Fernandes. No domingo, Lula fez um pronunciamento em um hotel e discursou na Avenida Paulista. Antes mesmo da apuração terminar, apoiadores de Lula já estavam em frente ao Hotel Intercontinental. Lula acompanhou a apuração em sua casa em Pinheiros, zona oeste da capital.
A vitória de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando havia 98% das urnas apuradas, às 7h57 da noite. Passava das 8h30 da noite quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Hotel Intercontinental, aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Ele chegou cercado por um forte esquema de segurança e também por muitos apoiadores. Dentro do hotel, jornalistas brasileiros e estrangeiros aguardavam as primeiras palavras do presidente eleito. Às 8h45, Lula dirigiu as primeiras palavras à nação. Agradeceu a Deus e aos apoiadores. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Destacou que a paz precisa reinar entre as famílias. Enfatizou o cuidado com a Amazônia, a relação harmoniosa entre as instituições e afirmou que vai fortalecer a relação do Brasil com outras nações, destacando seu maior compromisso. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Ao final, o presidente eleito disse que o Brasil vai viver um novo tempo de paz, amor e esperança. Geraldo Alckmin falou em desenvolvimento. Sentimento de responsabilidade. O presidente foi muito feliz na fala, unindo o Brasil, dizendo que só tem um Brasil, só tem uma nação, tem uma boa agenda de desenvolvimento. Após o pronunciamento, Lula foi para a Avenida Paulista, onde milhares de pessoas o aguardavam para celebrar a vitória. E diante do resultado das eleições, o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, enviou carta ao presidente Lula e ao novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Dom Odilo está em Roma e participou hoje de um encontro com o Papa Francisco com a presidência do CELAM, a Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe. O cardeal afirma que o presidente eleito tem o desafio de unir o país em harmonia com os demais poderes da República e instituições da sociedade. Dom Odilo pede comprometimento do novo governo com valores como promoção da vida e da dignidade, buscando caminhos para o desenvolvimento econômico e social que beneficie a todos. Ao novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o arcebispo fez votos de que seu mandato seja marcado por diálogo, concórdia, justiça, promoção da dignidade humana, progresso econômico e social e atenção especial aos mais necessitados. Após o resultado das votações do segundo turno das eleições neste domingo, caminhoneiros decidiram bloquear rodovias federais pelo país. Ao menos 16 estados registraram interdições nas estradas. Com a confirmação de que o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceu as eleições presidenciais deste domingo, 30 de outubro, alguns caminhoneiros por todo o país fizeram paralisações em rodovias estaduais e federais. Neste ponto em que estamos aqui na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, a Via Dutra segue sem ser totalmente bloqueada. A gente precisa lutar pelo Brasil. Não tem previsão para parar, não tem hora para parar, vamos estar aqui a madrugada toda e o dia inteiro até a galera resolver ou sair, o que eu te falei no caso foi a lisura ou o pronunciamento do atual presidente. Eu estou aqui lutando em prol de um Brasil melhor, a gente está vivendo um momento muito delicado no Brasil, eu aconselho a todos vocês aí que estão assistindo a gente agora a sair de dentro de casa, vir aqui fazer companhia para a gente. Viemos hoje principalmente para apoiar e suportar os caminhoneiros, para que eles não fiquem sozinhos nessa jornada sem o apoio da população. Até às 18 horas, Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo contavam com interdições totais e parciais. A Polícia Rodoviária Federal afirmou por meio de nota que está acompanhando de perto todos os bloqueios das rodovias pelo país e que, inclusive, já acionou a Advocacia Geral da União para que novos bloqueios sejam impedidos de serem realizados. Olha, ainda sobre as eleições, o país aguarda um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro que pode acontecer esta noite. Já os líderes de vários países e políticos brasileiros
parabenizaram e manifestaram apoio ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória no segundo turno das eleições deste domingo. A repórter Camila Castro está ao vivo em Brasília e tem as informações para a gente. Cadê a Camila? Boa noite, Camila. Cadê você? Oi, Reinaldo, boa noite. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, parabenizou o presidente recém-eleito pelas redes sociais. Líderes de outros países manifestaram apoio ao presidente eleito. Joe Biden, dos Estados Unidos, por meio de nota, cumprimentou Lula pela vitória e espera que o Brasil e os Estados Unidos trabalhem juntos. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que enfrentarão juntos desafios comuns. O presidente chileno, pelo Twitter, parabenizou o presidente eleito. Ao cumprimentar Lula, o primeiro-ministro canadense afirmou que está ansioso para trabalhar com o futuro presidente do Brasil. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que comemora a vitória do povo brasileiro com a eleição de Lula para a presidência da República. A vitória de Lula repercutiu na imprensa internacional, que fez alusão ao retorno dele à presidência após um período na prisão e também o impressionante renascimento político. E eu encerro a minha participação falando sobre a carta que o cardeal de Brasília, Dom Paulo César Costa, enviou hoje, nesta segunda-feira, para Lula. Ele parabenizou o petista pela vitória e pediu para que o presidente eleito esteja atento aos ensinamentos cristãos do bem comum, da verdade e da justiça. Perdão pelo atrapalho aqui, é porque eu entrei de última hora, acabei me perdendo um pouco. Eu volto com vocês e uma boa noite. Boa noite para você, Camila. Muito obrigado, hein? Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, mostrou mais uma vez que é o retrato do Brasil e decisivo para o resultado nacional das eleições. Pois é, o estado teve a disputa para a presidente mais acirrada do país. Com 10% do eleitorado brasileiro, Minas Gerais foi o centro da disputa presidencial no segundo turno. Foram 6 visitas do candidato do PL, Jair Bolsonaro, e 3 de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, além das campanhas de vices e apoiadores. A dinâmica eleitoral mineira reflete a pluralidade do estado, como explica o cientista político. O norte de Minas muito próximo da Bahia e, portanto, uma cultura muito próxima da cultura nordestina. A região, principalmente do Triângulo Mineiro, se aproximando da região do centro-oeste do Brasil, então a cultura mais sertaneja, do agronegócio. O sul de Minas aproxima-se muito da cultura paulistana e do interior de São Paulo. Rio de Janeiro, aproximando-se da região da Zona da Mata Mineira, né? Então, de alguma forma, nós temos uma espécie de síntese do Brasil em Minas Gerais. Desde 1989, todos os presidentes eleitos no Brasil ganharam no estado. O resultado deste segundo turno não foi diferente. Desde a redemocratização, o vencedor em Minas Gerais acaba sendo o vencedor no Brasil. A porcentagem mineira também foi muito próxima à nacional. Lula venceu no estado com 50,20% dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com 49,80%. Já no Brasil, o petista foi eleito com 50,90% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL conquistou 49,10%. De fato, essa mística de que o resultado de Minas de alguma forma reflete o Brasil, mesmo numa eleição tão apertada como essa, voltou a se suceder. No Nordeste, a totalização dos votos mostrou uma diferença substancial, com mais do dobro dos eleitores que escolheram Lula para presidente. E veja também quem são os governadores eleitos neste segundo turno. De acordo com o resultado divulgado pelo TSE, o presidente eleito venceu em todos os estados do Nordeste no segundo turno. Somando os votos válidos nos 9 estados, foram 22.534.967 votos para Luiz Inácio Lula da Silva e 9.962.947 votos para Jair Messias Bolsonaro.
Para governador, no segundo turno, aconteceram eleições em 4 estados. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, foi eleito com 52,79% dos votos. Na Paraíba, reeleito João Azevedo, do PSB, com 52,51% dos votos. Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, venceu com 52,33%. Em Pernambuco, a primeira mulher que vai governar o estado, Raquel Lira, do PSDB, foi eleita com 58,7% dos votos. Em Sergipe, Fábio Mitidieri, do PSD, venceu com 51,7%. Pelas redes sociais, o novo governador agradeceu os eleitores e convocou para a Festa da Vitória. Fala, meu povo, passando aqui, primeiro para agradecer a você que confiou na família 55, veio conosco para fazer isso aí para avançar. Agora é hora de comemorar. Vem para Barão de Maruí, que lá a festa vai rolar, a festa da democracia, a festa da família 55. Venha mais o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Faleceu neste domingo, aos 52 anos, Marcelo Aparecido Marangon, coordenador estadual da Renovação Carismática Católica, com base em São Paulo. Marangon estava tratando de um câncer. A Renovação Carismática Católica no Brasil emitiu nota lamentando a morte de um de seus líderes. Natural de Osasco, na Grande São Paulo, Marcelo Marangon era casado e pai de um filho e atuava em encontros da RCC, pastorais da juventude, escolas, encontros de casais, entre outras instituições. A Canção Nova manifesta proximidade e se solidariza aos familiares e amigos. Às vésperas do mês de novembro, um fenômeno climático atinge a América do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há chances de temperaturas recordes em algumas localidades. Mesmo com a proximidade do início do verão climático, o ar frio vai avançar pela América do Sul, provocando o fenômeno da friagem no penúltimo mês do ano. Como podemos ver neste mapa, os tons mais azuis, em tom de azul no mapa, mostram o forte declínio de temperatura que irá abranger aí grande parte do território do Brasil ao longo desta semana. O mês de novembro começa com frio intenso em 4 regiões do Brasil, principalmente no sul. Clima típico para essa época do ano, como poucas vezes visto anteriormente. Não se descarta, inclusive, temperaturas muito próximas de zero ou até negativa nos pontos mais altos e não se descarta, inclusive, a possibilidade de ocorrência de neve nas serras gaúcha e catarinense, e especialmente entre a noite da terça-feira e a madrugada, manhã da quarta-feira. A Defesa Civil alerta para o risco de incidentes e danos à saúde. A dica é manter grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e moradores de rua, agasalhados. Evitar lugares fechados com maior número de pessoas, propício a doenças recorrentes do clima, como resfriados, gripes, pneumonias e meningites. No Centro-Sul, a grande mudança é na variação da temperatura de um dia para o outro. Portanto, é necessário ficar atento ao sair de casa. Um padrão aí incomum para essa época do ano, muito embora em anos anteriores a climatologia mostra que há alguns episódios de frio ocorrendo no começo do mês de novembro, mas a intensidade desse sistema chama a atenção. Em algumas localidades, há o risco de geadas e o volume das chuvas também aumenta. Nos tons mais coloridos da imagem de satélite, já a influência desse sistema provocando chuva em diversos pontos da região sul. Pois é, a frente fria trouxe uma massa de ar polar que vai derrubar mesmo as temperaturas. E quem traz as informações é Fernanda Ribeiro, que estará na previsão do tempo neste mês de novembro. Bem-vinda e boa noite a você, Fernanda. Olá, boa noite, Reinaldo, Adriana, boa noite a todos em casa. Como vocês viram na reportagem, temos mudança no tempo nessa semana. A frente fria avança com uma característica específica que a gente pode observar por essa área em azul: muita chuva. O ar gelado atinge o Brasil pelo sul e provoca geada e muito frio na região. Na parte mais alta do mapa tem previsão de chuva, temporais que podem gerar descargas elétricas, ventanias e queda de granizo. No Nordeste, chuva volumosa pode vir acompanhada por raios, ventanias e também queda isolada de granizo. Na parte de baixo do mapa, o tempo fica instável em muitos locais. Chove forte
em 3 estados do Sudeste, com destaque aqui para Minas Gerais. No Sul, chuva mais intensa entre Paraná e Santa Catarina. No interior do Brasil, as pancadas são mais isoladas. O tempo fica firme nessa área em amarelo. Mesmo assim, as temperaturas diminuem. Por falar nelas, vamos ver as máximas e mínimas para amanhã? Faz 30 graus em Salvador e 10 graus em Porto Alegre. É isso. Volto com vocês. Obrigada, Fernanda. E quando falamos em evangelizar alguém, logo vem à nossa mente a imagem de um adulto falando de Deus para outro adulto. Mas como seria uma criança evangelizando outra criança, Reinaldo? Pois é, esse trabalho, Adriana, existe na igreja há 200 anos e é a infância missionária que se espalhou pelo mundo todo. Levar a boa nova de Jesus Cristo a todos os povos é missão de todo cristão e não podia ser diferente com os pequenos, que desde o início da trajetória de fé já testemunham o amor de Deus às pessoas. A coordenadora da infância missionária em Sergipe conta que os primeiros a serem evangelizados pelas crianças são os pais e irmãos. A gente tem testemunho de famílias que se converteram a partir do testemunho das crianças da infância e adolescência missionária, porque o pai e a mãe vê a mudança do comportamento da criança em casa, na escola, nos relacionamentos. Todo o trabalho da infância missionária é orientado pelos adultos. A religiosa afirma que ver uma criança evangelizando é algo emocionante. Uma ideia que surgiu no século XIX com o bispo francês Dom Carlos Forbin Jansen. Criança se entende até no olhar, até num gesto, num abraço. É diferente de nós adultos que ficamos colocando limites nas coisas, né? Eles não, eles são puros. Se eles vão para evangelizar, eles não têm receio. A infância missionária se baseia em 2 pilares básicos: a oração e a generosidade. A oração é quando a criança é convidada a orar por outras crianças que sofrem, e a generosidade, quando a criança, na infância missionária, é convidada a um gesto de solidariedade, a doação de uma moeda. Essa moeda é somada a muitas outras que vão parar em um país onde as crianças passam fome. A criança se sente muito importante, entusiasmada por esse trabalho, porque ela sente que com o seu pequeno gesto pode ajudar outras crianças e, de algum modo, estar transformando o mundo. Então, que todos os padres da nossa arquidiocese se abram para essa proposta, que todas as paróquias possam, de algum modo, acolher essa iniciativa e que possamos cuidar de nossas crianças e acreditar que elas também, com esse exemplo, cuidam de nós. Olha, iniciaremos amanhã, dia de Todos os Santos, o mês de novembro, já pensando, claro, em nossa preparação para a celebração do Natal. A Canção Nova leva vida e esperança 24 horas por dia a milhões de corações. E os pequenos milagres acontecem diariamente, no ordinário da vida, no gesto solidário, na expressão do amor. E graças a você, sócio e benfeitor, chegamos aos 81% neste último dia da campanha do projeto Dai-me Almas de outubro. Na Canção Nova, muita gente ajuda com o que pode. O desafio Pix deste mês é realizar a doação no valor de R$10. Ainda dá tempo, até meia-noite é hoje, tá? Desafie mais alguém, faça a sua doação pelo Pix e use a chave pix.doação@cançãonova.com e impulsione a evangelização. Obrigada por sua fidelidade. E agora vamos de volta com Rodrigo Luiz em São Paulo. O assunto agora é o Dia do Evangelho celebrado hoje. Boa noite para você, Rodrigo. Isso mesmo, estamos de volta aqui de São Paulo. Olha, hoje é uma segunda-feira muito especial. Hoje é o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. A data instituída em 2016 tem como objetivo divulgar amplamente a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo sem qualquer discriminação de credo dentre as igrejas cristãs. A palavra evangelho se refere à boa nova apresentada por meio de tudo que Jesus fez e ensinou. Civilmente, o dia 31 de outubro é recordado como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Apesar de termos uma data comemorativa, todo dia é dia de se alimentar. Todo dia é dia de a gente acordar.
é dia de a gente dormir. Existe o cotidiano. E a palavra de Deus deve ser proclamada diariamente, do nascer ao pôr do sol. Daiane Ramos faz parte da comunidade Canção Nova há 14 anos. Diariamente, ela realiza o estudo da Palavra de Deus. Eu gosto mais, de fazer o estudo por ruminação. Então, essa experiência assim, de deixar Deus falar comigo. Então, o que Deus tem para mim hoje? Como aplicar esta palavra na minha vida? Desde 2013, Padre Joãozinho produz um sermão diário, compartilhado por um aplicativo de mensagem e atinge centenas de pessoas. O mini sermão é uma mensagem de 1 minuto que viraliza pela internet e chega em tantos corações, mas é preciso que seja diariamente. O maná era todo dia, não é? Então, todo dia é dia da palavra de Deus. E isso vai criando em nós um hábito de se alimentar de palavras de bem. O Evangelho, ao longo de cada ano litúrgico, quer ajudar o fiel a percorrer toda a vida de Jesus, de forma cronológica, do nascimento até a ascensão. Para a missionária, os estudos bíblicos norteiam diariamente a sua missão. Essa experiência de ser missionária, não foi eu que escolhi ser. Não, mas Deus me escolheu. E aí a experiência com a palavra foi me levando a chegar onde eu estou hoje. A gente fica por aqui, desejo uma semana abençoada para todos vocês. Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo. Bom descanso. Olha, agora uma prova para lá de inusitada que aconteceu nesse fim de semana. Uma corrida de camelos disputada por jóqueis de vários países nos Emirados Árabes Unidos. Como dizia um ilustre locutor de corridas de cavalo do Brasil... Atenção, foi dada a partida para o Grande Prêmio. Os camelos correm cabeça com cabeça. Mas a corrida é tão divertida como a dos cavalos. Tem até buzinaço dos carros que correm lado a lado com os bichos. Esta é a segunda temporada na pista de Al Marmon, nos Emirados Árabes Unidos. E os camelos são todos montados por jóqueis femininas, que fazem bonito na prova. O trote de camelo é sempre a parte mais difícil, então essa era a parte que eu mais temia. Mas chegamos lá, então eu estou orgulhosa dele. Ele é um campeão. Os camelos são usados há séculos pelos beduínos da região para alimentação e transporte, agora também como animal de corrida. E depois de todo esse esforço na pista, nada melhor que uma relaxadinha e até um carinho especial de quem nunca tinha visto uma corrida assim. Divertido, né? E uma ponte entre o passado e o presente. É a exposição que une arte e arquitetura na Terra Santa e mostra a força da tradição com um olhar para o futuro. Na superfície, os visitantes passeiam pelo Parque Arqueológico de Jerusalém. 6 metros abaixo, no coração de um dos lugares mais sagrados e simbólicos da cidade, uma exposição de arte dá as boas-vindas aos que chegam da cidade de Davi, a poucos metros das fundações do Muro Ocidental. Estamos em um antigo sistema hídrico que remonta ao período do Primeiro Templo, século VII ou VIII a.C. Estamos sob a estrada Herodiana, que era a principal rua de Jerusalém durante o período do Segundo Templo. Durante as principais festas judaicas, os peregrinos percorriam a estrada acima para chegar ao templo. Nos dias centrais do Sukkot, a festa das tendas, os expositores da arte cerâmica da arqueologia se tornaram uma ponte entre o presente e o passado, a tradição e o futuro. A exposição faz parte das atividades da Bienal de Jerusalém. Pela primeira vez em Israel, um evento como este é realizado em um parque arqueológico. A ideia por trás desta exposição é trazer a arte moderna para um sítio arqueológico, para criar uma conexão entre o mundo antigo e o contemporâneo. São 27 peças expostas, pratos, vasos, selos. Algumas das obras de arte do artista israelense e canadense são inspiradas em histórias bíblicas, como a de Jonas. As esculturas em preto e branco deste vaso pretendem relembrar as ondas do mar em que o profeta foi engolido pela baleia. As obras são inspiradas nos estudos dos artistas sobre a Idade do Bronze. A argila está entre os primeiros materiais trabalhados pelo homem e é também a pedra fundamental dos estudos arqueológicos. Decorações e técnicas de trabalho e de cozimento da cerâmica refletem o momento presente e falam de nós e da nossa história. O homem usa argila há cerca de 9.000 anos.
para fazer estatuetas e, posteriormente, tigelas. Através do barro, o homem também deu forma ao que acreditava. Do passado distante aos dias de hoje, a arte continua a falar do homem e ao homem e a testemunhar um encontro possível. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9 horas tem Buscar as Coisas do Alto com o Padre Léo e às 10, Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.